Boa noite, está começando mais um Floripa Ponto a Ponto. Estamos aqui nos estúdios da TV Floripa, canal 4 da NET, e hoje estamos recebendo a ilustre presença da coordenadora do Ponto de Cultura Barca dos Livros, doutora Tânia Piacentini. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada, muito obrigada. É um grande prazer tê-la aqui conosco. E vamos falar mais, né, sobre a Barca, então, vamos contar dos projetos. Bom, a Barca já existia antes de ser um ponto de cultura, não é? A Barca tem esse ano, está no seu 7º ano de funcionamento. E, na verdade, nós estamos comemorando também 10 anos de criação da Sociedade Amantes da Leitura, que é a mantenedora do projeto. Sim. Nós criamos essa sociedade em 2003 para dar suporte legal ao projeto de uma biblioteca comunitária na Lagoa da Conceição. Então, essa biblioteca foi aberta em fevereiro de 2007 e agora nós já estamos terminando o 3º ano como ponto de cultura, quando foram instalados em Santa Catarina os pontos de cultura. A Barca já estava no seu 4º ano e o ponto de cultura veio fortalecer ainda mais a nossa biblioteca. Então, a gente estava ainda há pouco, né, de começar a entrevista, estávamos conversando a respeito do surgimento e você mostrou para mim esse... É um anuário? É um catálogo, exatamente. Esse catálogo, ele tem a ver com o surgimento, né? Com a história. Tem. Então, conta para os nossos telespectadores mesmo, assim, então, quando surgiu a ideia. Todo mundo diz assim, mas como vocês têm livros, vocês ganham muito livro? Não, a Barca não ganha livros. Mas nós temos na Barca dos Livros, desde muitos anos, antes mesmo de ser a biblioteca, nós temos convênio, não diria que seria um convênio, nós atendemos a um convite da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que tem sede no Rio de Janeiro e tem 45 anos de história em prol da leitura para crianças e adolescentes e jovens. Nós fazemos parte do júri dessa Fundação Nacional para escolher os melhores livros que a cada ano são editados para crianças e jovens. E entre as nossas atribuições está também votar para ver quais são os livros brasileiros que vão para Bolonha, para a Feira do Livro em Bolonha. Olha já só. assim é um trabalho que dura um ano inteiro. Eu fazia esse trabalho sozinha quando comecei junto à fundação, no final dos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, eu fazia individualmente. Mas essa produção brasileira foi crescendo tanto que eu não dou mais conta desse trabalho. E já há muitos anos, assim que nós criamos a Sociedade Amantes da Leitura, eu já tinha um grupo de profissionais que trabalhava comigo nessa seleção, que eram os meus colegas da universidade, do colégio de aplicação, amigos e amigas que faziam essa votação. E a única coisa que entra nesse trabalho todo são os livros, porque as editoras querem receber esse selo de altamente recomendável, que é um dos selos, para cada uma das 18 categorias. A gente escolhe o melhor livro para criança, o melhor livro brasileiro para jovem, a melhor tradução para criança, a melhor tradução para jovem, o melhor livro de imagem, melhor projeto gráfico. Então, tem o prêmio dos altamente recomendáveis, que as editoras ostentam no próprio livro ou então nos seus sites, e tem também, dentre esses que ficam no final do processo, tem também os premiados, o melhor livro de poesia para criança. Então, a Barca recebe esses livros, sim, mas trabalha para
fazer durante todo esse ano, um ano inteiro, e esse processo sempre termina no Rio de Janeiro, no Salão Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E vocês vão lá, participam também? Nós vamos, às vezes a Fundação convida e banca passagem e hotel, às vezes não. E aí a gente tem que, se quiser participar da grande festa, porque é um trabalho belíssimo que tem no Rio de Janeiro, que é uma espécie de feira anual. Todas as editoras têm o seu estande, as escolas todas vão, durante esses dias todos, mais ou menos no mesmos moldes do que nós fazemos numa escala bem pequenininha, nas quartas-feiras na nossa biblioteca, recebendo escolares. Olha só, então quer dizer que assim surgiu, tinham muitos títulos. Muitos títulos, você muitos enquanto livros, pessoa física já, né? Já, enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica, a Sociedade Amantes da Leitura é proprietária de todo o nosso acervo. Né? Então nós construímos esse acervo de literatura e de cultura, cinema, teatro, fotografia, música. Nós temos vários livros de biografias de autores, de compositores, e todo esse acervo vem desse trabalho que agora é o núcleo de estudos e pesquisas da Barca dos Livros, que seleciona para a Fundação e depois seleciona para a Barca o que vai entrar no acervo, porque está mais dentro do nosso foco, e o que não vai entrar, muitas vezes, nós distribuímos para escolas, para outras bibliotecas comunitárias, e fazemos esses livros circularem. E quais atividades são desenvolvidas lá no ponto de cultura de vocês? Olha, nós atendemos diariamente, agora à tarde, das 2 às 8 da noite, de terça a sábado, mas a gente tem intenção de voltar a atender das 10 da manhã às 8 da noite. Mas, por enquanto, o nosso problema continua sendo pessoal. Então, hoje em dia está sendo de terça a sábado, das 14 às 20 horas. 14 às 20 horas. À noite, há vários eventos que são as atividades semanais. Nós nem chamamos de eventos, nós chamamos de uma atividade que faz parte da biblioteca. Então, das 2 às 8, qualquer pessoa que é nosso leitor ou que não é ainda, mas quer ser e quer fazer a carteirinha da biblioteca, vai para a biblioteca que tem atendimento para o leitor das 2 às 8 da noite. E durante a semana nós temos terça, quarta e quinta, principalmente, atividades fixas. Na terça nós temos a terça encontros e contos, que é um grupo permanente de contadores de história. Esse grupo vai toda semana para a biblioteca, ou numa terça-feira eles chegam às 7 horas até às 9 e se preparam com os nossos livros, entre si, com um coordenador, para 2 atividades da Barca. Uma que é o passeio de barco, que é no segundo sábado de cada mês, na Lagoa da Conceição, e outra que é o sarau para jovens e adultos, no último sábado de cada mês. Então, ao mesmo tempo que a gente tem os contadores se formando, entre aspas, eles estão se preparando também para as nossas atividades. Na quarta, nós recebemos as crianças, alguns contadores vêm na quarta-feira às 10 da manhã para receber uma turma de 25 a 30 crianças das escolas do município da Grande Florianópolis, creches, ensino fundamental, ensino médio. Já recebemos indígenas, grupos de professores de indígenas que estão em formação na universidade, a PAI. A gente recebe em 3 horários especiais para uma atividade de formação de leitor. E o que consiste essa atividade de formação de leitor? Olha, é uma visita à biblioteca e nós estamos muito bem lá no LIC, porque as crianças têm toda a segurança, os ônibus escolares que as escolas arranjam para trazer as suas crianças. A Barca simplesmente
oferece o espaço e o atendimento especializado. Nós mandamos para as escolas, abrimos as inscrições, elas sabem já há anos que tem que se inscrever para ir na biblioteca, na quarta-feira, em 3 horários, 10 da manhã, 14 e 15h30. Ficam mais ou menos 1 hora conosco. Os professores já recebem pela internet uma explicação do que é essa atividade e o que é que nós esperamos fazer também com a ajuda deles. Então a gente recebe as crianças, explica em poucas palavras como é o funcionamento da biblioteca e há toda um momento de total liberdade para as crianças irem às estantes, pegarem os livros que quiserem. E os não leitores ainda, os pequenininhos, porque a gente recebe criança de 1 ano, 2 anos, 5, 7, 9, aos que são bem pequenininhos, nós temos leitura para eles. A gente lê o livro deles, a gente mostra as figuras, a gente interage com a criança, muitas vezes no colo, porque eles são muito ágeis, muito rápidos. Então, conforme a idade dessa criança, dessa creche que vai com as suas professoras, às vezes com alguns pais, conforme a idade, a gente faz uma atividade mais individualizada ou em pequenos grupos, mais curta ou mais comprida, e depois faz uma roda de histórias, que aí a gente narra ou lê histórias para eles. No final, a gente manda para casa um convite especial para entregar para o pai e para a mãe, que é o convite para eles voltarem à biblioteca e fazerem a carteirinha das crianças e a deles, para poder levar livro emprestado para casa. E é uma felicidade imensa quando eles já sabem fazer contas, porque eu digo assim, eu ou a outra pessoa que recebe, olha, quem tiver essa carteirinha, pena que eu não trouxe uma carteirinha que é feita na biblioteca, foto tirado lá, custa R$1, e pode levar 3 livros para casa por 14 dias. Esse livro pode ser renovado pela internet, pode ser renovado por telefone. Então não tem essa de que é longe, né? Porque a pessoa pode ir 2 vezes por mês na biblioteca. E isso é uma coisa que muitos dos nossos quase 5.000 leitores cadastrados fazem com o maior prazer. Porque tem, por exemplo, pai, mãe e filhos. Tem gente que leva 12 livros a cada visita. Cada um da família escolhe os seus 3. E isso, por 14 dias, há um livro novo em casa para cada leitura em casa dos pais com as crianças durante 2 semanas. Então as crianças voltam à biblioteca. E tem custo? Nenhum custo. Nenhum custo para o professor, nenhum custo para a criança. Tem o custo simbólico de R$1 para fazer a carteirinha. Para fazer a carteirinha. E a partir daí, se ele não for relapso, ele pode ler até o fim da sua vida, aos 90, com essa carteirinha. Nós esperamos chegar lá a atender nossos leitores até essa idade, porque nós temos muitos leitores adultos também. Olha só, eu vou chamar um breve comercial, um breve intervalo, para a gente continuar nesse papo gostoso, né? Chamar um breve intervalo aqui do Floripa Ponto a Ponto e fique com a gente ligado que daqui a pouco nós vamos ter mais conversas com a Tânia Piacentini da Barca dos Livros. Tchau, tchau.